Usa, Senhor, ela poderosamente como canal de bênção, Senhor. E faz, Senhor, o teu querer em nosso meio, Senhor. Que não seja nada, Senhor Jesus amado, para a nossa honra, para a nossa glória. Porque nós não queremos, Senhor, pelo contrário. Queremos render a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. E eu creio que o Senhor vai usar ela, Senhor Jesus amado. E a Tua glória vai ser linda e grande em nosso meio, como sempre é, Deus. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, Senhor. E ter o privilégio de juntos adorarmos e exaltar o Teu nome, Deus. Abençoa, Senhor. Continua, Senhor, usando, Senhor, a tua serva para o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. A graça e a paz. Você pode sentar. Amém. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, o convite feito. O pastor Jean convidou e a pastora que segue o púlpito dessa igreja nessa noite. Agradeço a Deus a oportunidade. Diogo, Claudiane e Aninha foram membros da igreja lá no Brasil por muitos anos. Diogo esteve comigo no programa de rádio, ele era programadora dele, então Deus já fez uma aliança já antiga, né, Diogo? Depois veio Claudiane e Aninha, e a gente abraça essa família com muito amor e a gente se alegra em Deus e ver como eles têm estado aqui em Portugal. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5. E o tema, coragem. 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 É sobre isso. Quando eu recebi do Senhor o convite para estar aqui nessa noite, fui buscar ao Senhor. E esse é o tema para essa igreja nessa noite. Amém. Coragem. Diz assim, Josué capítulo 1, livro de Josué capítulo 1, a partir do versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Prudentemente te conduzas por onde quer que não se aparte da tua o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Não sei você, mas só na leitura dessa palavra, meu coração já se enche, já se renova, já é fortalecido. E a palavra do Senhor, ela tem esse poder sobre nós. É por isso que o Senhor nos chama, nos convida para ouvirmos a palavra do Senhor. Antes de começar a falar sobre Josué, que é sobre ele que nós vamos falar um pouco sobre Moisés, o grande líder. Moisés teve 3 ciclos em sua vida, 3 ciclos de 40 anos. O primeiro, do 0 aos 40, de criança até os 40 anos lá no Egito, como filho da filha de Faraó. Dos 40 aos 80 anos, ele esteve em preparação lá no deserto Sinai, cuidando das ovelhas. E dos 80 aos 120 anos,
Até a partida, Moisés esteve conduzindo o povo e ele foi levantado por Deus como libertador do povo hebreu para tirar esse povo que vivia em escravidão ali no Egito. Algumas coisas eu já penso sobre Moisés, poderia pregar sobre ele nessa noite. Não há limites de idade para que o Senhor use alguém dentro da sua casa. Não há limites, viu? Não limites. Somos nós que fazemos isso. Eu já fiz isso por muitas vezes. Eu já limitei o agir de Deus por muitas e muitas vezes na minha vida. Quem limita muitas vezes somos nós. Deus, o que Ele vê é um coração totalmente rendido, disposto para fazer, disposto para andar em Sua presença e viver o que Ele tem para fazer. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Esse homem que foi um instrumento poderosíssimo nas mãos do Senhor. As 10 pragas. Uma a uma, os deuses do Egito foram derrotados para o nosso Deus. Aleluia. Eu fico ali pensando, faço essas retrospectivas, quando observo a vida de Moisés, uma a uma, Deus após Deus do Egito, os deuses foram derrotados para o nosso Deus. Aleluia. Este homem que à frente do povo lá estava o mar, o exército de Faraó, e o mar se abriu. Querido, você consegue pensar tudo isso na vida de um homem comum, um homem simples, mas que viu a graça de um Deus que o escolheu para fazer algo para ele. É, Senhor. Maná caindo do céu. Eu poderia nessa noite enumerar muitas e muitos feitos do Senhor através da vida de Moisés. Recebeu os 10 mandamentos, as tábuas da lei, a autoridade dele confirmada sempre a cada ação de Deus na sua vida. É verdade. E tinha intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E por que eu estou falando sobre Moisés e li o texto de Josué? Porque Josué teria um grande desafio. Estar sendo sucessor, estar sucedendo um homem como Moisés. Queridos, olha, se eu recebesse o convite da parte do Senhor e eu fosse dar uma olhada no currículo, eu disse, peraí, calma. E Deus sabe disso. Deus sabe que muitas vezes nós seremos desafiados e nós vamos olhar muitas vezes para as nossas limitações. E é o próprio Deus que encoraja Josué. É o próprio Deus que encoraja Josué. Quando ele diz, sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Moisés, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Na Bíblia que eu estou aqui, tem assim, Deus fala a Josué e anima-o. Para Josué não seria fácil, além de ver, de acompanhar, ele estava lado a lado de Moisés. Além de ver toda a história desse homem, que Deus usou de forma grandiosa, ele ainda tinha o desafio de conduzir aquele povo que ele conhecia muito bem. Ele esteve entre aquele povo. Ele sabia quem eles eram. Não foi fácil. Aleluia. Não foi fácil. A tarefa não é fácil. E eu te digo, querido, nunca vai ser. Nunca vai ser fácil. Mas eu te digo que é possível. É possível Deus levantar, como tem levantado aqui em Tomar, um povo destemido, um povo que não olha as suas dificuldades, mas olha para
para o Deus que o chamou. É possível. É possível. Glória a Deus. Aleluia. Agora, é você que tem que ter coragem e assumir o posto que Deus confia em suas mãos. Oh, glória. Eu Aleluia. estava ouvindo os pastores falarem aqui sobre o departamento infantil, sobre as necessidades da igreja de irmão. Eu digo isso por onde eu passo. Nós não temos que ser chamados ali pelos pastores, pelas lideranças, não. Nós temos que ouvir o Espírito Santo e dizer: eu estou aqui, Senhor. Aleluia. Eu estou aqui. Eu fico sempre pensando no coração dos pastores. Eu sou esposa de um pastor. Eu acompanho a dor, as dificuldades do momento. E nós precisamos, irmãos, dizer: eu vou. É coragem mesmo. Eu não posso fazer, mas eu tenho um Deus que vai me capacitar. Quando Josué foi chamado, ali estava o Senhor dizendo: olha, a minha presença é com você. Eu sei os desafios que você vai enfrentar, mas você não está só, não. Eu estou com você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, Glória a Deus. se disponha. Oh, Jesus. Se disponha. Quando eu me converti em 1999, lá no Brasil, eu escutava o pastor falar: vai precisar fazer isso. Eu chegava lá: pastor, não sei fazer não. Mas você quer fazer? Quero fazer, pastor. Se dispõe. Oh, Jesus. Só se dispõe. Oh, Deus. E Deus vai fazer o que tem que fazer em você e através de você. Aleluia. Quando eu olho para a vida desses homens que disseram sim para o Senhor, e nós podemos ouvir as histórias através da vida deles, eles, apesar de suas limitações, deficiências, Moisés tem toda a desculpa: eu sou pesado de língua. Como se Deus não soubesse a estrutura de Moisés. Como se Deus não soubesse quem era Moisés. Deus sabe quem era Moisés e quem é você e quem sou eu, irmão. Se disponha, coragem. Aleluia, Jesus. A vida de Moisés, a vida de Josué nos aponta para a vida de homens que andaram com Deus apesar deles mesmos, apesar deles, apesar de tudo que eles atravessaram, e enfrentar o desafio de sair da sombra de Moisés, porque Josué saiu da sombra de Moisés e agora ele estaria assumindo a liderança. Para cada desafio que você receber, você vai ter a certeza de que Deus está com você. Mas primeiro você tem que saber: Deus está mesmo nesse negócio? Você precisa saber disso, irmão. Se Deus não está, não vá. Se Deus não falar, espere. Está em dúvida, aguarde. Porque quando Deus fala, Ele se responsabiliza, Ele capacita e Ele faz tudo que tem que ser feito. Amém, Jesus. Olhar para a vida desses dois homens me inspira e me diz: eu preciso ter coragem, porque muitas vezes eu temo. E o Senhor sabia que Josué estava com medo. O Senhor sabia. Quantos pensamentos podem ter passado à mente de Josué? E quantos pensamentos às vezes passam à tua mente? Jesus, aleluia. O que você vai fazer para executar a missão que lhe foi dada? Josué, com Moisés, esteve ao seu lado, caminhou, aprendeu, mas era hora de assumir. Talvez esse seja o momento de você sair dessa cadeira para fazer o que Deus te manda. Existem talentos que foram depositados na sua mão, como tem sido depositado na minha, que não adianta você querer enterrar o talento. Não adianta. Porque nós seremos cobrados pelo Senhor. É verdade. Deus me livre chegar lá diante do Senhor com um talento que não é meu, que é dele, na prestação de contas, eu não der conta de tudo que ele me pediu para fazer.
Deus me... Já me escondi em algumas cavernas. Alguém já fez isso aqui? Já, né? O Senhor sabe disso nosso, irmão. Sabe? Oh, Jesus. Às vezes a gente dá uma de Jonas, quer fugir. A direção está aqui, a gente quer ir para lá, não está tão clara às vezes. Não saia da direção do mundo do Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Saia, não vale a pena. Não vale a pena. Eu já estou falando alguém aqui que já conhece a história. Ele foi um servidor. Mas chegou a hora de estar ali do lado. Sair do lado e ir à frente. E quando você vê Deuteronômio, que é antes, é um livro antes, pode voltar umas páginas. Capítulo 31 de Deuteronômio, a partir do 1, diz assim: depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Moisés, aí às vezes eu fico meditando nessa palavra. Ele fez tudo direitinho. E no momento em que o Senhor disse: fala a rocha, ele bateu na rocha. E o Senhor disse: você não me santificou diante do meu povo. Por essa desobediência, Moisés não entrou com o povo na terra prometida. Deus permitiu que ele olhasse, mas ele não entrou. Aquilo doeu no meu coração. Que eu disse: meu Deus, eu não quero te desobedecer. Se o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Eu não vou bater na rocha, eu quero falar. E é por isso que nós temos que ter um ouvido muito sensível ao Espírito Santo, para que a gente não vá fazer o que o Senhor mandou. Então Moisés nomeia. Ele sabia que ele não ia entrar mais, e o Senhor já havia escolhido o próximo, e ele chama Josué, e diante do povo ele passa a missão para Josué. O versículo 3 de Deuteronômio 31 diz assim: o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá as nações diante de ti, para que as possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito, e o Senhor lhes fará como fez a Seom, a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais o destruiu. Quando, pois, o Senhor nos der diante de vós, então eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. E olha, Moisés falando para Josué o que Deus também falou no Josué 1, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais. Aleluia! Glória a E Deus! tu os farás herdá-las. Amém. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Aleluia! Você percebe que com a missão vem encorajamento. Deus estava ali respaldando a autoridade agora que seria passada para Josué. Josué já à frente do povo, Moisés mostrando quem seria o próximo líder. É assim que Deus faz. As coisas do nosso Deus têm ordem. As coisas do nosso Deus é organizada, com decência. Você não vai ficar à deriva, meu irmão, no meio de uma missão, não.
mas não vai mesmo. Ao longo desses anos, como Aleluia. missionário, Glória eu já a vi Deus. muitas pessoas contar comigo. Os pastores também, né? Acho que você também na sua vida, não já? Já. Mas se você olhar para trás, algumas dessas estão? Não. Quem está com você? O Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele está, irmão. E Aleluia. se Ele está, você vai poder prosseguir. Eu sei que é doloroso quando algumas pessoas saem de perto de nós. Vocês não têm ideia quando eles saíram do Brasil. Eu chorei muito. Chorei no dia do culto. Eu chorei antes, quando eles falaram, quando eles já estavam com essa perspectiva para vir para Portugal. Eu e meu marido, minha filha, meu Deus, eles vão para um país distante. Jesus. Eu fiquei num desconsolo, que eu olhava lá para o canto do Diogo no teclado, Claudiano no louvor, a Aninha lá no departamento infantil. Meu Deus, como é que vai ser? Oh, Jesus. Eles são como filhos mesmo, nós amamos muito assim. Aleluia. Mas aí o Senhor me consolou e meu marido, ele deu uma palavra no dia do culto de gratidão. Nós estamos enviando o que de melhor Deus nos deu aqui nesta igreja. E eu ouvi isso do pastor Jean, ouvi do pastor Tiago, os pastores, que realmente eles são bênçãos e eles são anjos. Eles não estão lá conosco no Brasil, mas o Senhor está. E eles estão aqui servindo e me alegro em ver com excelência, com o amor que sempre tivemos. Aleluia, Jesus. Mas eu tenho pessoas que eu digo que saíram e nem apagaram a luz. Eles apagaram a luz. Eles conversaram conosco, nós oramos. E foi assim, Deus foi cuidando de tudo. Mas tem gente que sai e não apaga nem a luz, vai, desaparece, some. Isso traz dor. Mas, queridos, o Deus da obra está. Glória a Deus, O Deus da obra Aleluia. está. É por isso que saber que a presença dele é conosco, e como ele disse para Josué, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. A presença garantida do Senhor em nossa vida é o que nos Aleluia. faz Glória a atravessar Deus. os vales e os dias difíceis Sim, da vida. Jesus. Além de suceder o grande líder, ficar à frente de um povo que Josué conhecia muito bem. Ele tinha garantido da parte de Deus êxito na missão,